grande prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que mais ou menos um mês atrás eu tive a oportunidade de estar aqui, junto com um grupo de jovens universitários da Universidade Cristã de Oklahoma, que tiraram um mês das suas férias escolares para vir passar aqui no Brasil, em uma das cidades que vieram aqui em Curitiba, e agradecemos pela sua hospitalidade. Inclusive foi uma grande viagem, uma grande campanha para eles. E agora estou trazendo um outro grupo. Esse grupo é exclusivamente uma congregação em Oklahoma, uma congregação que inclusive eu junto com mais 3 sou evangelista lá, e é a congregação que nos sustentou, eu e a Rebeca, durante os 7 anos que estávamos aqui. Então esse grupo vai passar 10 dias aqui no Brasil somente, e a maior parte disso, chegamos ontem, vamos embora amanhã para Bauru, a maior parte vai ser em Bauru, estudando na igreja lá em Tatuí, que é uma cidadezinha menor no estado de São Paulo, e vamos estar trabalhando com a igreja lá também. Mas eu queria passar por aqui, eu queria vir, mesmo que só por 2 dias, eu queria que representantes daquela congregação tivesse a oportunidade de ver o que a parceria deles com nós e com vocês, as bênçãos que Deus tem feito através desses nossos relacionamentos. Eu queria que representantes tivessem a oportunidade de ver vocês, ver Deus agindo em outro país, Deus agindo em outra cultura, e Deus agindo de uma maneira que não se restrita a um país, não se restrita a uma língua, não se restrita à geografia. E também queria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer alguns deles, porque Deus, a maioria daquela congregação nunca vai ter oportunidade de conhecer vocês e vocês a eles, porém Deus, através desses relacionamentos, como o Gilberto mencionou, abençoa e faz grandes coisas. Amém. Eu agradeço por vocês, e eu e a Rebeca, ela está aqui comigo, as nossas crianças também. Sempre oramos por vocês, temos um lugar muito especial em nosso coração por vocês, e é sempre um prazer estar aqui de novo. O tema dessa série é sobre família, tanto a aula quanto as pregações têm sido sobre família. E hoje nós vamos falar sobre a ideia de uma família que está crescendo, uma família rumo à santidade, uma família santa, de acordo com Deus. E vamos estar olhando hoje em 1 Pedro, na carta que Pedro escreveu, 1 Pedro. O que estava acontecendo nessa época, a igreja, Jesus já tinha passado o seu ministério, já tinha morrido, morreu na cruz, sepultado, ressurreto, e a igreja tinha então começado, e o trabalho estava indo, e os apóstolos e pessoas e discípulos estavam espalhando as boas novas pela aquela parte do mundo. E com o passar dos anos, a igreja crescendo, o Estado, Roma, que estava subjugando Israel, começou a notar este grupo, que no começo eles achavam que era simplesmente mais uma divisão dos judeus. Os judeus tinham um monte de divisões, inclusive divisões políticas, e Roma simplesmente achava que esse grupo era mais um. Mas o grupo crescendo, Roma começou a notar, os judeus começaram a notar mais e mais, e Roma, Nero, diz os historiadores, era um dos imperadores nessa época, e Nero acham que alguns problemas emocionais, e alguns problemas, inclusive políticos, ele tinha algumas dificuldades, era uma situação política muito tensa nessa época. Parte de Roma pegou fogo, alguns acham que ele que pôs o fogo, indiferente se foi ele ou não, ele usou a oportunidade para culpar esse novo grupo cristãos, e através disso fazer uma medida, vamos dizer assim, calculada, política, para então focar todo o descontento que muitos tinham nesse grupo. Então começou-se ali então uma perseguição organizada, especialmente em Roma, que depois cresceu para aquela parte do mundo, contra esse grupo.
E tinha vários motivos. Um era um grupo que estava crescendo, era um grupo que muitos ainda não sabiam grande coisa a respeito. Tinha alguns conceitos errados, mentiras sendo espalhados a respeito desse grupo. Bem, a gente sabe disso. Quando a gente consegue achar, vamos dizer, culpar alguém pelos nossos problemas, meio que alivia a nossa responsabilidade, e juntos o Estado e outros começaram a perseguir os cristãos. Inclusive que a perseguição cresceu tanto que eventualmente Jerusalém foi destruída e várias outras coisas continuaram a partir dali. Então é nesse mundo de perseguição que a igreja se encontrava quando Pedro escreveu essa carta. Tá? E com isso em mente, vamos lá, capítulo 1, versículos 6 a 7. Pedro diz isso. Pedro vai tentar encorajar os irmãos, encorajar a igreja, vai tentar lembrá-los do foco que eles precisam ter numa época de perseguição. Inclusive, vai descrever a eles o que fazer. Pensa bem, se o governo brasileiro começasse a perseguir de forma violenta a igreja, pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas, pessoas sendo torturadas, o que iríamos fazer? O que você faria? O que essa congregação faria perante um momento tão trágico, um momento tão difícil? Pense nos seus filhos, pense nos seus cônjuges, pense no seu trabalho. O que você faria? E Pedro então vai tirar essa oportunidade para dar ideias, para escrever a eles o que Deus espera deles nesse momento. Então, versículo 6, capítulo 1. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Exultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha, o Brasil no geral se considera uma nação, acho, de pessoas crentes. Que nem eu disse hoje na aula, é difícil lembrar, ou até talvez você conheça, mas são muitos poucos os brasileiros que são ateus. Só que o que você acha que aconteceria se a igreja começasse a ser perseguida? Quem está aqui só esquentando o banco não ficaria, não é? Se você está meio ali na sua fé, vai não vem, com esse tipo de pressão, muitas pessoas largariam. Inclusive, diria que por motivos assim, até muitos por motivos que vale ser considerados. Será que meus filhos vão ser mortos? Será que meu cônjuge vai ser torturado? São coisas sérias. Sabemos de irmãos que não estão mais aqui por coisas muito menores que isso. Mas então, uma das coisas que esse tipo de perseguição faria é provar a sua fé. Certo? E provando a sua fé, as pessoas que permanecessem nisso, os versículos que a gente não leu antes, Pedro lembra eles, olha, lembre o que Cristo fez por você. Cristo te salvou de uma perseguição espiritual, Cristo te salvou de um sofrimento eterno. E que agora, por um pequeno momento, está sendo entristecido a igreja está sendo perseguida, tem que permanecer num enfoque eterno. Você pode escapar, se largar da sua fé, escapar do sofrimento aí. Mas e a sua eternidade? Que é muito mais tempo do que um sofrimento pequeno em termos de comparação. Olha, não vivemos num mundo, graças a Deus, atualmente não está assim aqui no Brasil. E vamos continuar orando para que não chegue nesse momento. Mas vivemos também num mundo que há dificuldades para a nossa fé, não é? Vivemos num mundo que há certos obstáculos a ser fiel.
inclusive quando pensamos em família. O que é ser uma família santa? Em outras palavras, uma família diferenciada. Santidade, ser santo é exatamente, imagina um grupo e ser tirado e colocado aqui, isto é ser santo, é o que a palavra representa, ser selecionado e para viver uma vida diferenciada. Então, se vamos ser uma família santa, se vamos ter casamentos santificados, se vamos criar os nossos filhos de maneira santa, quer dizer o quê? Temos que ser diferente do mundo. Temos que ser diferentes. Quando você é diferente, o resto do grupo não se anima com isso. Não é? Ser diferente não é necessariamente uma coisa que as pessoas querem. Tá, todo mundo quer ser um indivíduo. Mas a gente quer ser um indivíduo dentro do nosso grupo. A gente quer ser aceitos, acolhidos. Só que, porém, não devemos ser aceitos. Pedro está dizendo aqui, a Deus através de Pedro está dizendo, eu quero que você seja diferente, um exemplo. Em versículo 15, capítulo 1 e 16, Pedro diz isso de uma forma bem concreta. Ele diz, como filhos obedientes, versículo 15, desculpa, mas assim como é santo aquele que o chamou, Jesus, Deus, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, o que inclui a família, pois está escrito, aí ele vai lembrar aqui nos versículos passados, sejam santos porque eu sou santo. Ele não está dizendo torcer para os santos, não. Tá? É para ser santo de uma forma diferenciada. Deus é diferenciado. Jesus é diferenciado. Os seguidores então de Jesus, a igreja, a família, tem que ser diferenciada. Muitas vezes a gente vive um casamento, vive um relacionamento, vive uma criação de filhos baseado no que a gente vê por aí. Do jeito que os outros estão criando, do jeito que os outros estão namorando, do jeito que os outros estão se casando. E aí, na verdade, seguimos o exemplo do que ser o exemplo. E Pedro está dizendo, numa situação onde estão perseguindo você, numa situação onde todos os olhos políticos, todos os olhos religiosos, quando está todo mundo focado na igreja, sejam diferentes, sejam santos. Olha, eu esperaria pessoalmente ler uma carta que estaria dizendo coisas assim, é assim que você foge, é assim que você se esconde, é assim que você pretende ser, seja cristão meio ali mas é assim que você maneja os conflitos. Alguns estariam querendo lutar contra os romanos, é o que os judeus fizeram, eventualmente trouxe a destruição a Jerusalém por causa dos judeus. Mas não é isso os exemplos, não é isso a sugestão, não é isso os mandamentos que Deus diz à igreja. Vão te perseguir, vão mentir sobre você, vão falar calúnias, seja santo. Mostre a eles o que é ser realmente a família de Deus. E é isso que queremos ser. Olha, devemos ser um exemplo do que é ter uma família em Cristo. Devemos ser diferenciados do que, como tratamos os nossos cônjuges. Devemos criar os nossos filhos de uma forma diferente. Vão perseguir por causa disso? Olha, você quer criar conflito no mundo feminino aí? Começa a usar a palavra como submissão. É uma palavra, hoje é uma palavra meio suja, politicamente não correta. Mas aí, não devemos seguir o que o povo faz, o que o mundo faz. Porque se eles soubessem o certo, olha, se todo casamento lá fora tivesse sendo só sucesso e só casamento na igreja está ruim, olha, segue lá. Mas não é assim não. Não é assim.
devemos liderar em termos de exemplo. Mas vamos falar sobre alguns, como então vou fazer isso, tá? Não adianta só falar, olha, vai lá, seja diferente, não sai daquele mar, você é diferente, e não sabe o que isso quer dizer. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar no genérico e para o prático. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Portanto, está aqui, o que ele está dizendo, como a família, a igreja tem que ser santa. Eu vou pegar esse exemplo e vamos aplicar a família mais o núcleo, tá? Caso marido, mulher, filhos, vamos pensar em termos mais específicos ainda. Portanto, está aqui marido, esposa, filhos, pais, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Mas isso acontece na família? Ah, não, né? Ninguém fala mal do seu cônjuge. Ninguém fala mal do seu marido, da sua esposa. Ninguém tem inveja. E a inveja não é a inveja assim, eu tenho inveja da minha esposa, não é esse tipo de inveja não. Muitas vezes temos inveja do que o mundo está fazendo. Marido macho, a gente tem inveja dos machos lá fora. Chega em casa, mulher, vai lá, cozinha uma coisa, grita com a mulher, manda. A gente tem inveja. Esposa aí que, eu faço o que eu quero, o meu dinheiro é meu, e sai naquela vida assim que parece que está tendo, não precisa de marido, aquele tipo de atitude. E esposa tem inveja. Esposa que é para ser santa tem inveja desse tipo de esposa. Olha, tira esse tipo de coisa da sua cabeça. Para de olhar para fora. Para de falar mal um do outro. Para de viver uma vida hipócrita. Você segue o Deus que veio ao mundo, Cristo que é santo, e você vive como todo mundo. Isso é uma hipocrisia. Você diz ser diferente, só que é igual. Larga dessa hipocrisia. Aí ele fala no versículo, continua aqui, versículo 2: como crianças recém-nascidas, a ideia de estar na família de Deus, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Em outras palavras, agora que vocês têm a mensagem de Deus para você, agora que você tem o que Cristo fez por você, agora que você tem a oportunidade de realmente ser santo, enfoque nisso, se apegue à palavra de Deus, continue a crescer no sustento que é a palavra de Deus. Você quer ver seus filhos parar de crescer? Principalmente quando são nenenzinho, para de dar uma mamadeira, para de dar alimento, vê o que acontece. Estar em Cristo e parar de se alimentar espiritualmente, você também morre, e eu também. Vir só esquentar banco não alimenta. Precisamos estar crescendo na palavra de Deus, precisamos estar crescendo no amor de Jesus, precisamos estar crescendo na misericórdia de Deus. Senão, não crescemos. Então, se vamos ser uma família, um casamento, criar filhos de uma forma diferente, primeiro você tem que largar das tranqueiras que estão lá fora, parar de ser invejoso de pessoas que não têm Cristo, parar de falar mal um do outro. Segundo, você tem que agora continuar se alimentando espiritualmente. Olha, quando eu já tive aqui, continuo tendo oportunidade de fazer um aconselhamento, de conversar com casais, e muitas vezes o casal vem e cada um tem a sua lista de reclamações. E se você parar agora e pensar na sua cabeça, imagina que você consegue pensar em umas reclamações que você também tem. Tá. E aí normalmente a pessoa fala, já tentei de tudo. O marido fala, já tentei de tudo, não melhora. A esposa, nele não tem jeito. Já tentou de tudo, o que você tentou? Já fiquei reclamando para ele, para de ser chato, ele continua sendo chato. Falei para ela, não sei o que, ela continua.
E quanto você lê a Bíblia? Quanto você estuda a Bíblia? Quanto que você ora? Quanto que você se apega à palavra de Deus? Não, mas eu quero que meu marido seja um marido melhor. Que tal você, esposa, se alimentar cada vez mais na palavra de Deus? Ah, mas eu quero que minha esposa pare de ser chata. Que tal você, marido, começar e continuar se alimentando cada vez mais na palavra de Deus? Capítulo 1, versículo 13 e 14. 13 e 14. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Em outras palavras, você tem que ter um enfoque eterno. Você tem que lembrar da misericórdia do presente gratuito, que é graça, do presente gratuito que Deus te deu, a salvação em Cristo. Deus nos deu isso porque Deus nos deu isso. Não porque eu e você fez uma coisa impressionante. O que isso tem a ver com a sua família? Sabe por que você tem que tratar seu cônjuge bem? Porque Deus nos tratou bem sem a gente merecer. Ah, mas ela não merece, ele não merece. E daí? O que isso tem a ver? Para ser santo, diferente. No mundo lá fora é assim: eu vou ser um bom marido enquanto você é uma boa esposa, e você vai ser uma boa esposa enquanto eu sou um bom marido. E aí, quando um de nós ser menos que bom, aí eu vou parar de ser um bom marido porque você parou de ser uma boa esposa, e você vai continuar parando de ser uma boa esposa porque eu parei de ser um bom marido. Dá para ver o problema? Mas é isso que se faz lá. Aqui devemos tratar os nossos cônjuges lembrando do que Deus fez por nós. Amém. Mas não é fácil não. Eu penso que as coisas mais específicas. Capítulo 3. Lembre-se bem, a situação que a igreja se encontrava naquele momento quando Pedro escreve isso, tá? Capítulo 3, versículo 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aí ele vai falar sobre beleza, que isso aí passa. Imagine aqui uma esposa, naquele contexto histórico que eu falei a você, que a esposa ali começou a seguir Jesus, e o marido não. Tá? Quem sabe até um marido romano. E aí, socialmente falando, Roma está agora perseguindo esse grupo chamado cristãos, por várias mentiras, inclusive culpando eles de ter posto fogo em Roma. E aí então chega o marido em casa lá, e essa esposa dele agora é crente, e começa a ser uma pior esposa ainda, reclamando: olha, você não é que nem Jesus, você tem que ser mais que nem Jesus, você como eu aguento esse fardo, e tem que carregar minha cruz. Isso aí ajuda aquele marido romano a se interessar por Cristo? Isso aí, na verdade, encoraja as mentiras que estavam circulando, encoraja a Roma a continuar perseguindo o cristão. Se você se torna cristão e piora, que marido vai se interessar por isso? Tá, não estamos nesse contexto, mas aqui como o negócio ocorre. Se você diz ser cristão, e você está cada vez pior como marido, esposa, isso aí anima o seu marido e sua esposa a se interessar mais por Cristo? Precisamos agir de uma forma para com os nossos cônjuges que reflete o que Cristo fez por nós. Então, anima eles a se interessar mais por Cristo. Olha, acho que uma das piores coisas, uma das coisas que se torna mais difícil em propagar as boas novas ao mundo lá fora, é muitas vezes nós, o cristão, que vive uma vida que não parece ser boa notícia.
Se eu vou lá falar com o cara que trabalha comigo e está jogando futebol comigo, está reclamando da esposa, e eu também reclamo da minha esposa toda vez, aí eu vou começar a falar sobre Cristo? Não, olha, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas aí não seríamos santos. Não é fácil. Fácil é você reclamar do esposo, da esposa e do marido, tá? Isso é fácil. Difícil é você tratar eles de uma forma que reflete o que Cristo fez por você. Então, já que estão te perseguindo, aproveita a oportunidade para realmente mostrar ao seu marido ou à sua esposa o que é ser cristão. Porque se a esposa, e eles falam sobre servos, escravos, o dono de escravo, se você se torna cristão e se torna uma pessoa cada vez melhor, e estão falando mentira lá fora sobre cristianismo, olha, quem tem bom senso vai falar, não sei o que estão falando de cristianismo lá, mas minha esposa começou a seguir Cristo, foi a melhor coisa que aconteceu. E assim devíamos tratar os nossos cônjuges. Mas não é só a esposa não, tá? Marido, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, sua esposa, e tratem-nas com honra, como parceiras mais frágeis e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos começar por trás aí, pela última frase. Aparentemente, do jeito que o marido trata a esposa, implica se Deus está prestando atenção, não é que ele não está ouvindo, mas se Deus vai atender as suas orações ou não. Certo? Por que oração... Bem, oração é importante sempre, mas por que neste momento histórico, o que você acha que os maridos estariam orando? Pedindo por o quê? Vida, proteção, Deus nos livre desse sofrimento, Deus proteja os meus filhos para eles não serem torturados, Deus proteja a minha família para eles não serem mortos, Deus proteja a minha família para não ser jogados aos leões. Esse tipo de oração, coisa séria, não é assim, meu trabalho está ruimzinho lá. Não, estariam orando nesse momento histórico por coisas muito sérias. Deus não vai atender se você, marido, não está tratando a sua esposa com honra, com respeito. Será que é importante do jeito que o marido trata a esposa? Será que Deus se importa com isso? Olha, o que falta nesse mundo é homem macho, e não macho assim, vamos mandar e fazer o que quer, isso aí tem bastante mané assim. O que falta nesse mundo é homem com coragem de tratar a esposa de uma maneira que reflete Deus. Isso falta. Quer ser santo? Tem que ser assim. Vai dar uns empurrão lá, vai lá. Isso aí qualquer pessoa consegue fazer. E faz. Precisamos tratar as nossas esposas de uma maneira que reflete o que Deus quer, então, inclusive, Deus vai continuar honrando as nossas orações. Então, quando o marido vem falar para mim, meu casamento é difícil, minha esposa não sei o que, minha esposa... eu falo, e como que está a maneira que você trata a sua esposa? Não, sim, a gente trata, mas minha esposa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, segura essa ideia. Aí muitas vezes a gente tem retiro de homem, assim por diante, a gente começa a falar sobre espiritualidade e tal, não sei o quê. Que tal falar, como que você trata a sua esposa? Não, mas a gente está aqui falando sobre crescimento espiritual, meu relacionamento com Deus, como que você trata a sua esposa? Não, que a gente está aqui falando sobre oração, sobre... Como que você trata a sua esposa? Então, interligado.
Me diga como você trata a tua esposa, eu te digo como está a sua fé. E a minha também. Olha, um dos momentos mais difíceis na vida de pregar, para mim, são momentos quando eu tenho que falar coisa assim, porque eu vou falando isso e a consciência vai pesando. E pior ainda quando a esposa está sentada ali fazendo a carga. Não é assim. Então eu acho que talvez Deus me deu a oportunidade de pregar para que eu senti, então vai lá, fala lá como que é ser macho, ser dele. Capítulo 5, vamos concluir com essa ideia aqui, versículo 8 a 9. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Primeiro de tudo, você acha que a vida aqui é difícil? A vida é difícil em todo lugar. Tem vezes que um lugar tem um pouco mais de dificuldade com um assunto ou outro. Viver é difícil. Viver uma vida santa é mais difícil. Americano também está tendo problema em viver uma vida santa. Pessoas de qualquer... Ser cristão num mundo que não é cristão é difícil. E da maneira com que essa igreja que vive pode ser e deve ser uma oportunidade de encorajar outras congregações e vice-versa. Então, um dos motivos que eu trouxe o grupo aqui, porque eu queria que eles vissem que Deus está abençoando e vocês estão vivendo uma vida que ajuda a igreja a continuar cada vez mais, ser a família que deve, e assim encorajar eles. Tá. Segundo ponto, vigiem. Se a gente morasse, eu vou generalizar aqui o estereotipo, se a gente morasse na África, onde você mora lá no meio do mato, lá, onde está cheio de leão e animais, um negócio solto, selva, e você mora numa vila lá, tá? Será que você passearia pela selva assim, lá, né, ali no telefone, ali, checando e-mails? Não, prestando atenção. Por quê? Porque terça passada, estava lá o leão comeu. Então você estaria sabendo dos perigos, agindo e vivendo de uma forma que você está sempre vigiando. Você vê a grama alta lá, será que está lá naquela grama esperando pular em cima de você? Você ia estar prestando atenção. Só que a gente vive num mundo selvagem, espiritualmente falando, está cheio de coisa lá tentando nos devorar, e a gente sai passeando aí como se estivesse tirando um diazinho ali para levar a família para passear no parque. Não podemos viver assim. O Satanás está tentando nos devorar, e não devora assim do jeito que, cachorro louco te comendo ali, não. Devora de uma maneira, atrapalha o seu casamento, estraga os seus relacionamentos, leva a sua criação de filhos, é assim que devora. Você quer ser uma família santa? Tem que ser diferenciado. E tem que viver através de uma perspectiva onde você está sempre vigiando e sendo de uma forma proativa, se assegurando, se protegendo. Você vai evitar certas coisas, porque ali o mal está ali tentando te pegar. Você vai parar de passar tempo com essas pessoas, você parar de ter esses comportamentos, você vai viver de uma vida diferenciada. É fácil? Não. Não é fácil. E não quero que você saia daqui achando que eu te disse que, vai lá, faz uma oraçãozinha e está tudo melhor. Assim não. É um esforço contínuo. É uma jornada que vai requerer ajuda dessa nossa família aqui.
vai querer o Espírito Santo que temos por causa de Cristo. Sejam santos, porque Deus é santo.